Bom dia, cá estamos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Celebre conosco nessa manhã de domingo. Cantemos juntos. Teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levante os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Nós ministramos sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre o teu lar esta manhã. Em nome de Jesus, que os doentes sejam curados, os tristes alegrem-se na presença do Senhor, porque é uma unção formidável nesse lugar e nós queremos compartilhá-la com você, em nome de Jesus, e ordenar por fé
Que você receba esta cura, cura para a alma, cura para o corpo, cura para o seu ânimo. O Senhor está presente entre nós. Aleluia. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Seja abençoado, em nome de Jesus. Eterno Deus, eis que nesta manhã nós olhamos para Ti e aceitamos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós oramos, venha a nós o Teu reino. E também nós queremos agradecer-te pela bênção que nós temos de nos relacionarmos intimamente contigo por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno Deus, aqui congregados em Teu nome, também nós oramos para que a Tua vontade se cumpra completamente nas nossas vidas. Nós te pedimos que venhas visitar uma vez mais o Teu povo congregado aqui e em outros lugares à volta do mundo. Que hoje seja um dia de salvação, um dia de transformação, um dia em que haverás de derramar o Teu bálsamo Salvador e Curador sobre todos nós. Nós te pedimos que continues com este serviço de adoração e que mais tarde te possas ungir os lábios do Teu servo. Que a palavra proclamada por Ele venha ministrar às nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no Teu olhar, todo o universo se formou no Teu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica
explica Deus. Vamos continuar louvando e exaltando o nome desse Deus inexplicável, maravilhoso e incomparável.
de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia, aleluia. Eu e você somos frutos dos planos e dos sonhos de Deus. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai
É muito bom estarmos juntos uma vez mais para louvar ao Senhor com cânticos e também refletirmos, pensarmos, meditarmos na sua bendita e inerrante palavra. Eu quero começar essa manhã a nossa reflexão dominical com uma pergunta. E eu gostaria de olhar bem nos olhos e gostaria que você me olhasse nos olhos também. A pergunta é: você gosta de esperar? Eu estou certo que para a maioria ou para a maior parte da nossa assistência, essa é uma pergunta retórica. Ou seja, é aquele tipo de pergunta que se faz, mas já sabendo a resposta. E se você respondeu com um sonoro não, bem-vindo ao clube. Eu também, definitivamente, não gosto nem um pouco de esperar. Eu penso que para a maioria de nós, incluindo esse pregador, a vida seria, digamos, mais prazerosa, mais suave, se não fosse a imposição que o existir, que esta dança da vida nos impõe esse exercício de esperar. Quer ver? Se eu parar aqui 20 segundos de falar, é possível que alguém diga: então, pastor, vamos prosseguir. Por que a gente vai ficar esperando? É impressionante como a impaciência se revela em nós logo no início da vida. Você já experimentou dizer a uma criança palavras do tipo: depois, espera, amanhã? É impressionante que na medida que elas crescem, a impressão que me vem, eu não sei se é a você, mas a impressão que me vem é que não melhora, piora. Você quer ver? Diga a um adolescente as mesmas palavras. Depois, espera, ou amanhã, quem sabe. Você vai ouvir afirmações do tipo: você não me ama. Definitivamente você não me ama. Você está matando os meus sonhos. Eu sinto a minha vida se desperdiçando entre os vãos dos dedos como areia. É claro, eu desejo sinceramente estar sendo apenas superlativo essa manhã, que a minha consideração inicial não passe, por assim dizer, de uma hipérbole. Quem sabe vocês vão ter paciência comigo. Mas o bom é que nós crescemos, ficamos adultos e, é claro, tudo fica diferente. Nós nos tornamos seres admiráveis, donos de uma paciência comparada ao do famoso patriarca da paciência chamado Jó. Você já ouviu o termo SQN? Eu traduzo para você. SQN quer dizer só que não. E é bem assim. A gente cresce e a verdade é que continuamos impacientes. Vamos ler o que a Bíblia tem para nos dizer sobre isso. Eu quero usar como base para a minha reflexão essa manhã o livro dos Salmos e o de número 40, que por sinal é conhecido como Salmo da Paciência. E quero ficar com o verso primeiro. E ele diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na verdade, eu não conheço ninguém que goste de esperar. No entanto, a espera é importante tanto quando falamos da vida natural, de questões meramente humanas, como quando falamos da vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria que você refletisse um pouco comigo no que a palavra de Deus diz a respeito da espera e da sua importância essa manhã, e do valor que esse exercício tem nas nossas vidas. Do texto lido, eu quero convidá-los a que pensemos pelo menos duas verdades. Estas verdades que foram explicitadas pelo salmista, e eu tenho certeza que sob a unção do Espírito Santo. A primeira
é que nós podemos clamar a Deus e ter a certeza de que Ele amorosamente nos atende. Isso é um fato. E onde é que eu me firmo para fazer esta afirmação? Pois que Ele inclina a ouvir-nos nos nossos clamores. Ele se inclina. Inclinar-se é mais ou menos como alguém que está no alto e faz esta posição. Então, Ele nos atende, Ele nos ouve e o faz amorosamente, porque se inclina num gesto de atenção, ainda que não façamos jus nenhuma atenção. Quando nós olhamos cuidadosamente para o texto, salta-nos aos olhos uma segunda verdade, e a verdade é a atitude que se deve tomar. Ou seja, eu vou traduzir melhor. Fui ouvido pelo Senhor porque esperei nele e o fiz do modo certo. O fiz pacientemente. Agora, não lhe parece a expressão esperar com paciência que está ali à beira do pleonasmo? É mais ou menos como dizer, esperar com paciência é mais ou menos como dizer subir para cima, descer para baixo e entrar para dentro. A verdade é que não é disso que trata o texto. Esperar com paciência significa ter a atitude correta em relação ao tempo demandado entre a oração e a resposta, entre a promessa e o cumprimento da promessa, entre o pedir e o preparo necessário até que nos habilitemos a receber o que temos pedido. E é sob essa égide que não poucos de nós cristãos atribuem esse negócio de esperar à falta de fé. Irmão, se você tivesse mais fé, o que você está pedindo já tinha chegado. O que está faltando é fé. A verdade é que para muitos a fé é semelhante a uma varinha de condão com a qual as coisas tocadas simplesmente acontecem. Eu chamaria isso de o famoso abracadabra da cristandade. É claro, meus irmãos, que eu creio que a fé produz efeitos imediatos. Eu creio nisso. Entretanto, os exemplos de homens e mulheres de fé relatados na Bíblia invariavelmente passaram pela experiência da espera. O exame cuidadoso desses relatos não deixa a menor sombra de dúvidas de que ter fé e esperar são coisas que caminham juntas, são coisas inseparáveis. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, verso 12, diz-nos assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Algumas versões, ao invés de paciência, usam o termo longanimidade, que é a capacidade de ter um ânimo longo, ou de não perder o ânimo. Outras optaram pelo termo perseverança, todas essas expressões dentro deste mesmo verso. Outras optaram pelo termo perseverança. Mas todas fazem referência a algo que não tem resultado imediato. Vamos ler o que o escritor aos Hebreus nos fala sobre Abraão, o homem conhecido por todos nós como o pai da fé. Hebreus 6:15 nos diz: e assim, esperando com paciência, alcançou Abraão a promessa. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versos 1 e 2, nós encontramos a seguinte instrução: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, ele será o dono de tudo que o pai tem. É isso que acontece com o herdeiro. Mas até que seja o tempo apropriado, permanecerá sob a supervisão dos tutores, dos curadores, até o tempo estabelecido pelo Pai. E aí vem a pergunta: e por que é assim?
sem dúvida significa que o tal herdeiro não tem maturidade para administrar a própria herança. E por isso ele tem que esperar o tempo. No capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, encontra-se o registro da história famosa e conhecida de todos nós, do filho pródigo. A parábola contada pelo próprio Jesus exemplifica o que acontece com o jovem e a fortuna herdada antes do tempo. Todos nós sabemos que foi um desastre completo. E aí eu pergunto, por que se deu aquele desastre? Por que aquele rapaz gastou tudo que tinha absolutamente? Porque não tinha a devida maturidade para administrar a fortuna, os bens que recebera do pai. Note que Deus faz lá no livro do Gênesis uma promessa a Abraão. E a promessa era, Abraão, tu serás pai de um filho. Eu vou te dar um filho. Quando Abraão recebeu de Deus essa promessa, minha gente, sabe quantos anos ele tinha? 75 anos de idade. Na minha modesta opinião, já estava um pouco velhinho para ser pai. Agora escute. A promessa tem o seu cumprimento quando o patriarca faz aniversário de 100 anos. Ou seja, ele esperou 25 anos entre a promessa e o cumprimento da promessa, quando finalmente nasceu-lhe o herdeiro, que levou o nome de Isaac. Por sua vez, o próprio Isaac era da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca. E a despeito de ser herdeiro das promessas feitas ao seu pai Abraão, os gêmeos Jacó e Esaú só lhe nasceram 20 anos depois, quando ele tinha 60 anos de idade. Esses relatos estão todos no capítulo 40 de Gênesis. E alguém desta nova geração vai dizer, pastor, mas isso foi um outro tempo. Se a gente tiver que esperar todo esse tempo para determinadas coisas acontecerem na vida da gente, a gente vai morrer velhinho. E tais coisas não vão acontecer. Mas eu vou prosseguir aqui, pensando da Bíblia estes exemplos de fé e paciência. O rei Davi, cuja a autoria atribui-se esse texto, o texto lido, o Salmo 40, foi ungido rei de Israel, ainda muito jovem. Mas até que ele se tivesse assentado no trono, passaram-se 15 anos. E durante todos estes 15 anos, durante esta década e meia, ele apenas e tão somente foi perseguido pelo seu maior algoz, o rei Saul, a quem viria a substituir. Sob a bênção de Deus, sob a unção de Deus, já havia por Samuel sido ungido rei, padece por uma década e meia, por 15 anos, até que a promessa de subir ao trono se confirmasse na sua vida. Um outro exemplo emblemático é a conhecida história de um jovem chamado José. Eu gosto muito dessa história. Ele tinha apenas 17 anos de idade quando seus irmãos o venderam como escravo. E ele tinha 30 anos quando chega o tempo em que Deus cumpriria na sua vida o propósito que em sonhos lhe estabeleceu. Isso quer dizer que 13 anos este rapaz esteve esperando o cumprimento das promessas que Deus lhe havia feito, ainda na adolescência. Olhando ao longo das Escrituras, notamos que homens e mulheres de Deus tiveram que esperar. E a resposta para este exercício é simples. Esperar nos amadurece. Eu penso que se José chegasse ao lugar de poder no qual o próprio Deus definiu que ele chegaria, se isso tivesse acontecido antes do tempo, provavelmente nós teríamos a história de um José que arruinaria o plano que estava proposto pelo próprio Deus para a sua vida, e o plano deixaria de ser vivido na sua plenitude. Sabe-se, por exemplo, que antes de galgar a posição de governador do Egito, José serviu como escravo na casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que ele vai para a prisão injustamente. E na prisão ele interpreta o sonho tanto do copeiro do faraó como também do padeiro. Esses dois foram presos sob a suspeita de conspiração contra a vida do imperador, do mais poderoso homem da época.
percebe-se entre linhas que as investigações e a apuração dos fatos diria, logo mais adiante, o que aconteceria aos dois, tão logo ficasse comprovada a culpa e a inocência. E assim aconteceu. O copeiro e o padeiro têm sonhos perturbadores numa determinada noite. E os sonhos são clarificados sob a interpretação de José. Tal qual José disse que aconteceria, aconteceu. O padeiro, achado culpado, em 3 dias recebe pena de morte. No Brasil, ele ouviria em tom popular: perdeu o Playboy, acabou para você. E foi exatamente o que aconteceu. O copeiro, achado inocente, é reconduzido à sua posição no palácio e volta ao privilégio de servir ao faraó o seu cálice. Alguém vai falar: mas que privilégio tem a posição de ser copeiro de alguém? O detalhe, eu não sei se você repara nesses detalhes, ele servia o copo na mão do faraó. E quem o fazia estava garantindo, porque havia muitos envenenamentos naquela época. E o copeiro era uma espécie de filtro, nada era bebido sem que o copeiro antes tivesse provado, à guisa de proteger a vida do soberano. Uma outra coisa, qualquer pessoa no império, até a mulher do rei, tinha que marcar uma audiência para estar com ele oficialmente. O copeiro não. Estava o tempo todo com o mandatário. Era uma posição de privilégio, sim. E é sabido que, enquanto conversavam José e o copeiro, José disse a ele, eu vou dizer num tom mais popular: olha, quando você estiver lá com um homem, dá um toque, fala que eu sou gente boa, fala que eu estou aqui inocentemente, eu fui assediado pela mulher de Potifar. A propósito, nós todos sabemos que ela não gosta de boa fama, porque foi isso que havia acontecido e tinha mandado José para a cadeia. Dá um toque lá para mim, fala para o faraó que eu sou gente boa. Apesar de eu ser imigrante, eu não sei se a essa altura José já tinha green card, já era cidadão egípcio, mas eu acho que nada disso havia acontecido ainda. E a verdade é que ele diz: fala por mim quando você estiver lá, na presença do mais poderoso homem do mundo de então. Acontece que o tal copeiro simplesmente esquece-se, porque ele havia prometido a José: deixa comigo, quando eu chegar lá, é mais ou menos aquela conversa assim, fica tranquilo, estamos juntos, quando eu chegar lá é a primeira coisa que eu vou falar. Bem, as minhas convicções me impedem de pensar que padeceu de amnésia o tal copeiro. O que eu entendo é que o próprio Deus atuou para que esse esquecimento se desse. Você sabe por quê? Já imaginou se ele tivesse de imediato se lembrado de José? Eu quero crer que, sem dúvida, ele sairia da prisão, teria provavelmente a sua pena revista, talvez estaria aí num regime semiaberto e depois progrediria e talvez com serviços públicos prestados, ele finalmente cumprisse a sua pena em liberdade. Entretanto, eu tenho para mim que se estas coisas tivessem acontecido, algumas coisas ocorreriam. Primeiro, José não passaria de mais um imigrante do Egito. Segundo, para ele pessoalmente, seria apenas como aquela borboleta que é tirada do casulo prematuramente. Jamais teria as asas da humilhação com as quais alçaria o voo planejado pelo próprio Deus para a sua vida. Imagine qual seria a atitude de José, por exemplo, ao reencontrar seus irmãos, os quais tantos males lhe fizeram no passado. Não tivesse ele passado pelo teste do tempo, da paciência e do amadurecimento, é certo que a história seria, eu tenho certeza, completamente diferente. Deus sabe o tempo de todas as coisas. E há coisas para as quais, definitivamente, nós ainda não amadurecemos e não estamos prontos. É possível que alguém diga: mas eu já fiz tantos e tantos anos. Eu já espero isso há 20 anos, há 30 anos. Então quero que você creia comigo, meu irmão e minha irmã. Muito provavelmente, nós ainda não estejamos prontos para determinadas coisas.
Eu quero começar a terminar essa manhã falando-lhe de algo pessoal. Logo que eu e minha família chegamos aqui a Brockton e passamos a ter a felicidade de cooperar e fazer parte da membresia da Igreja do Nazareno, Nova Aliança, eu me lembro que em alguns cultos seguidos eu fui amorosamente abraçado por um precioso irmão. Ele está aqui no meu coração, eu o amo muito, respeito muito. E naqueles seus abraços, ele me disse não poucas vezes ao pé do ouvido uma frase que eu vou tornar pública agora. Ele me dizia o seguinte: Pastor Chagas, você já imaginou como será o trabalho da congregação brasileira daqui a 10 anos? Irmãos, eu tenho que lhes confessar que quando eu recebi aquele abraço eu gostava muito, mas quando eu ouvia aquela frase meu coração estremecia. Eu dizia, meu Deus, 10 anos, uma década, a esperança desse precioso servo de Deus é que só daqui 10 anos alguma coisa aconteça. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe quantos anos são passados desde que eu vi isso? Agora, comecinho do ano que vem, vai completar 5 anos. Ou seja, já se passaram metade, ou já se passou metade do tempo de 10 anos. Quando isso tinha apenas meses, eu achava, 10 anos vai ser muito tempo. Não vai dar tempo se demorar 10 anos. E eu percebo pessoalmente para quantas coisas eu e minha família estamos sendo trabalhados, amadurecidos. E se algumas coisas já se nos tivessem acontecido, talvez hoje nós estivéssemos atribuindo estas coisas à nossa própria capacidade, ou a um lance de sorte, ou coisas do gênero. No entanto, Deus quer que lá na frente eu seja uma testemunha viva para dizer, tais e tais coisas só aconteceram porque o bom Deus estabeleceu o próprio tempo que ainda, amados, eu tenho que lhes confessar, quantas coisas eu gostaria que já tivesse acontecido. Eu já gostaria de ter ido a Cabo Verde. Eu gostaria de já ter voltado ao Brasil. Vocês todos sabem, não é segredo, que o primeiro lugar que eu gostaria de ir, e irei com a ajuda de Deus quando for o tempo, que sair das fronteiras dos Estados Unidos, eu irei a Cabo Verde e vou conhecer todas aquelas ilhas. Inclusive a Ilha do Fogo, que eu não sei porquê, é a minha predileta. Mas a verdade é que eu estou lhes falando de coisas, não apenas na teoria, mas estou lhes falando de uma experiência empírica. Eu tenho vivido um tempo que não me resta mais nada, senão esperar, e esperar pacienciosamente pelo Senhor. Situações nas quais fomos inseridos nesse contexto, nesta nossa aventura, muito entre aspas, aqui na América, que não me resta mais nada a fazer, senão a esperar a ação do Senhor. Sabe, eu quero terminar recitando um outro verso da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus também, no capítulo 11 e no verso 36. Este verso, ele fez pulsar o meu coração nestes últimos dias. E ele diz o seguinte, Hebreus 11, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, eu entendi que não haverá cumprimento da promessa de Deus, nem para a minha vida e nem para quem quer que seja, se antes não fizermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esperemos nele, com paciência, firmeza e sem desistir. Neste mundo urgente que nós vivemos, neste mundo onde todas as coisas têm que acontecer rapidamente, neste mundo onde tudo se tornou prematuro, neste mundo onde tudo tem que ter acontecido ontem,
eu sei que sou um pregador na contramão da realidade. E enfrento esta realidade para dizer: nós estamos vivendo um tempo onde se nos impõe que reaprendamos o exercício da espera. Você aceita o desafio? Provavelmente os últimos desafios que eu e você tenhamos recebido através da mídia seja faça agora, realize hoje, não deixe para hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, ou coisas do gênero. Mas a palavra de Deus nos confronta em relação a este pensamento, quando diz-nos que é a espera que nos vai amadurecer, é a espera que nos fará melhores, e que, além disso, não basta esperar. É preciso esperar com a atitude correta, é preciso esperar pacientemente, é preciso esperar de forma longânima, com ânimo longo, é preciso esperar com perseverança. E se eu puder acrescer mais uma coisa, eu lhe aconselho a esperar com um relativo silêncio. Espere e veja o grande livramento da mão de Deus para a sua vida. Acredite nisso, em nome de Jesus. Vamos esperar no Senhor, vamos continuar esperando por Ele, porque Ele não tardará. Ainda que tardia pareça a sua providência, Ele é o Senhor do tempo. Tanto nós, como Ele próprio, tem 3 respostas a coisas que precisam ser feitas, especialmente em relação a outros. Ele diz-nos sim, e como é bom ouvir quando Ele diz sim. Ele nos diz não, e ainda que não nos agrade muito, mas pelo menos já fica tudo definido. Sim, não. Mas a mais difícil resposta de Deus, o mais difícil exercício da nossa caminhada na estrada da fé é esperar. E ainda vem um acréscimo. Esperar com a atitude correta. Esperar com paciência no Senhor. Que Ele nos ajude. Que Ele nos dê da sua graça. Nós vamos cantar ao Senhor uma mensagem que, quando a recebi para gravar um dos nossos discos há alguns anos atrás, eu nunca imaginei que pudesse cantá-la algum dia, de forma tão empírica, estando-a vivendo por completo na minha vida, na minha caminhada de fé. Vou esperar, e eu espero que você espere também no Senhor. Tenho vivido ultimamente de surpresas, as incertezas quanto ao dia que virá. Durmo esperando um milagre com certeza, mas amanhece e eu não vejo Ele chegar. Passo os meus dias aguardando um sorriso, porém as lágrimas não param de rolar. Mas o Senhor tem me dado a graça que preciso. Tudo tem seu tempo e o meu dia vai chegar. Vou esperar, com certeza a vitória vai chegar. Vou esperar, a vitória é de quem perseverar. Deus ainda está no trono,
não me deixa em abandono. Na hora certa Ele vem pra me ajudar. Tenho vivido cada dia uma história, ouvindo coisas que não dá pra acreditar. Gente que fala, mas não sabe o que diz. Se estou feliz, fazem de tudo pra me ver chorar. Andam dizendo que Deus não está comigo, que não tem jeito, não adianta nem tentar. Mas eu já sei, isso é mentira do inimigo. Deus é fiel e nunca vai me abandonar. Vou esperar, com certeza a vitória vai chegar. Vou esperar, a vitória é de quem perseverar. Deus ainda está no trono, não me deixa em abandono. Na hora certa Ele vem pra me ajudar. Vou esperar, com certeza a vitória vai chegar. Vou esperar, a vitória é de quem perseverar. Deus ainda está no trono, não me deixa em abandono. Na hora certa Ele vem, vou esperar. Na hora certa Ele vem pra me ajudar. Na hora certa Ele vem, vou esperar. Então, vamos esperar. Eu quero orar essa manhã, pedindo que Deus coloque no meu e no seu coração e mantenha em nossos corações esta viva e maravilhosa esperança de que a seu tempo, segundo a sua vontade, Ele nos haverá de atender. Te bendizemos, ó Deus e Pai, por este tempo maravilhoso na Tua presença. Te agradecemos pelo aprendizado que o Senhor nos tem proporcionado com a Tua palavra e com os nossos irmãos do passado, de que o amadurecimento, embora seja doído, embora por vezes nos incomode, é necessário para que amadureçamos. Se há dos Teus servos que nos assistem essa manhã, que estão aguardando alguma coisa e o fazem por muito tempo, ó Deus, instaura nestes corações, em nome de Jesus, a preciosa graça de esperar confiada e pacientemente em Ti. Nós sabemos que Tu não falhas. Nós cantamos todos os dias, em cada amanhecer e em cada pôr do sol, a Tua fidelidade. Nós cremos que no Teu próprio tempo, o que tiver de vir, virá. O que tiver de acontecer nas nossas vidas, acontecerá. E enquanto estas coisas que tanto carecemos, que tanto necessitamos, não acontecem, o que pedimos é que o nosso coração se encha de uma renovada esperança e que não nos falte este dom precioso da paciência para aguardar pelo Teu socorro. Amém. Tenha uma semana cheia desta maravilhosa paciência, sob a guarda e a proteção de Deus. Que o Senhor te abençoe
e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz.